Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Irei iniciar a aula 7 e 8 do curso de Biologia 3. Bom, o curso está sendo fundamentalizado na ideia do estudo da zoologia, que é o estudo dos animais. E a gente vai começar a estudar os protozoários para depois entrar no filo animale, com os proporíferos, quinidários e assim sucessivamente. Então, os protozoários, eles são delimitados pela membrana plasmática, assim como o filo animal. Eles são organismos unicelulares, sendo muitos deles parasitas. O parasitismo por protozoários, com exemplos e seus detalhes, será abordado nas próximas aulas. O modelo do protozoário pode utilizar a ameba de água doce. Dentro da sua estrutura que ela possui estão o envoltório membranoso, ou a película, núcleo dotado de DNA, citoplasma, citosol com ectoplasma e endoplasma, e organulos, como vacúolos. Existe também o vacúolo digestivo e o vacúolo pulsátil, ou contrátil. Então podemos perceber que há um núcleo com DNA, um vacúolo pulsátil com excesso de água, e a entrada e a saída de água, sais, oxigênio, e a saída de excretas nitrogenadas e CO2 pós-respiração celular. Então é um organismo unicelular que faz respiração celular e que tem como sistema de locomoção os pseudópodes, que também conseguem captar alimentos por fagocitose. Eles fagocitam alimentos. As atividades básicas e coordenação, podemos classificá-las como coordenação das atividades realizadas pelo núcleo. O deslocamento é feito por pseudópodes. Obtenção de alimento é realizada por fagocitose. A digestão ocorre no interior do vacúolo digestivo. E a utilização de nutrientes na formação de estrutura e respiração celular. Eles fazem respiração celular. A eliminação de resíduos por plasmocitose. Lá no final, a gente consegue ver uma plasmocitose. Fagocita o alimento e faz uma plasmocitose. O humano também faz isso. Ocorre as trocas gasosas pela membrana e a osmorregulação por vacúolos contráteis que expulsam periodicamente o excesso d'água. A água entra nesse organismo porque esse organismo ele é hipertônico ao ambiente que ele sobrevive. Como eles são de água doce, interno da membrana de um protozoário tem mais soluto, então é um hipertônico em relação ao meio externo. Então, por essa diferença de concentração de sal, a água tende a entrar nesse organismo e podendo ocasionar a ruptura dele, ele deixar de existir. Mas para isso ele tem o vacúolo pulsátil ou contrátil, onde pode captar água e também tirar o excesso de água de dentro da membrana, de dentro da célula unicelular. Bom, a reprodução dos protozoários é assexuada e também sexuada. Não, é assexuada principalmente, mas pode ocorrer em condições especiais a formação de sítios, formas de resistência. Vamos lá. Tem um organismo unicelular e ele se divide ao meio como se fosse uma mitose e geram descendentes geneticamente idênticos. O nome desse conceito, o nome dessa reprodução é a bipartização, é uma reprodução assexuada. A formação de cistos é quando ele está em um ambiente inóspito para ele, onde é um ambiente que ele não consegue sobreviver. Aí, para ele não morrer, ele vira um cisto. Ele se vira um organismo não vivo. Eles conseguem ter essa mudança. E, ao cair em um ambiente favorável, ele consegue virar ameba ativa novamente.
Bom, as classificações é em relação o meio que esse protozoário se movimenta. Então, tem os risópodes, os flagelados, esposoários e os ciliados. Então, cada denominação desses nomes é pelo movimento dele. Por exemplo, os risópodes são as amebas. Apresenta locomoção por pseudópodes, que é aquela mesma estrutura que fagocita os alimentos. Tem também protozoários flagelados, que tem um flagelo para sua locomoção, muito parecido com na mesma analogia com o espermatozoide, tem um flagelo. Utiliza para locomoção. Tem os esposoários, como um plasmódio, causador da malária, não apresenta estruturas locomotoras. O esposoário não tem estruturas locomotoras. Enquanto que os ciliados são os mais complexos e locomovem-se por meio de cílios. E os ciliados têm cílios. Então, cada nome desse foi caracterizando como que esse animal se movimenta. Atualmente, os protozoários constituem um grupo com vários filos, sendo os mais importantes Sargodinoma, Risópode, que é do primeiro exemplo, o primeiro forma de andar, Zoomatopora, antes dos flagelados, Asicomplexa, antes dos esposoários, e Siloparra, ciliados. Então, são esses filos que geraram esses protozoários com essas formas de andar. Os ciliados, o Paramecium é um dos mais importantes. Então, aqui está as fotos de todos. Tem o flagelado, o coflagelado e o ciliado. O ciliado, então, pela sua forma, é o mais complexo. Aqui a gente pode ver que ele tem os cílios ao redor da sua membrana, tem a película, o vacúolo contrátil para entrada ou saída de água, tem o macronúcleo, o micronúcleo, o citoma, que é o vacúolo alimentar, poro de eliminação, que é a clastomose. Então ele consegue o alimento via fagocitose também, e o vacúolo alimentar digere esse alimento. E depois ele solta as suas excretas pela plasmostose, da mesma forma fagocitose. Ele se movimenta com os cílios. E fazendo um resumo, protozoários e o padrão unicelular. Os protozoários, portanto, são unicelular. Eles são também heterótrofos, porque eles precisam se alimentar, para sobreviver, produzir energia por respiração celular. A estrutura dos protozoários, uma ameba de água doce é empregada como modelo. A ameba, então, ela é empregada como modelo. Porque ela tem um núcleo com o DNA e o citoplasma, constituído por citosol e por diversos organólogos. O citosol apresenta ectoplasma e endoplasma. Há dois tipos de vacúolos, digestivo e pulsátil, também chamado de vacúolo contrátil. Atividades básicas de coordenação, a coordenação das atividades realizadas principalmente pelo núcleo, onde está o material genético e o DNA. A ameba interage com seu ambiente deslocando-se e realizando trocas. O alimento é englobado por fagocitose, sua digestão ocorre no interior do vacúolo digestivo. Os nutrientes são usados na formação de estrutura do organismo e na respiração celular que libera energia. Materiais são digeridos, são eliminados por plasmocitose. Amebas de água doce recebem água em excesso por osmose, por ser um organismo hipertônico, o que faz com que o vacúolo pulsátil ou contrátil elimine a quantidade de água no meio intracelular. A reprodução é principalmente assexuada por mitose, chamada de bipartição, onde os dois organismos formados são exatamente iguais. Na verdade, é um organismo formado só, porque um é o mesmo. Então, quando se divide ao meio, um era o pai e o outro virou filho, são da mesma idade, mesma coisa. Em condições espécies são gerados cistos, que são formas de resistência quando eles não estão em um ambiente desfavorável. Quando ocorrer a favorabilidade para esses ambientes, para esses animais sobreviverem, eles conseguem reativar a vida. A classificação, como eu classifiquei, era de acordo com a sua movimentação, podendo ser risópodes, flagelados, esposoários e ciliados, em que risópodes tem os seus pseudópodos para conseguir fagocitar e se alimentar.
Os flagelados têm um flagelo. Os esporoáridos não têm nenhuma capacidade locomotiva. E também tem os ciliados, que tem cílios, que é a forma do ciliopola. Bom, os ciliados são os mais complexos e os mais desenvolvidos da classificação. A aula de protozoário é isso.